Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde você tem uma notícia, um assunto analisado sob a ótica da doutrina espírita, relembra fatos e datas importantes da história do espiritismo, do espiritualismo. Tem também indicação de livros de acordo com o assunto do nosso programa, e encerramos com uma música feita em parceria com a inteligência artificial sobre o tema do nosso Papo Espírita. Mas vamos iniciar fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o exemplo mais prático, mais simples e mais conciso de comunicação com Deus e com os bons espíritos, que é o Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso Papa Espírita de hoje é uma homenagem ao Papa Francisco, que foi o Papa favorito dos ateus. Hoje nós vamos analisar como a influência de Francisco foi além do catolicismo. E um dos vídeos emocionantes que estão marcando a história do pontificado de Francisco, ele consola uma menina de 12 anos, angustiada ao pensar sobre a vida após a morte do seu pai, um homem ateu. No dia 21/4, numa segunda-feira, o Papa disse: Deus tem o coração de um pai. E diante de um pai, não crente, que foi capaz de batizar seus filhos e dar essa bravura a seus filhos, você acha que Deus seria capaz de deixá-lo longe? Esse episódio, no dia 21/4 de 2018, seria apenas um de vários, em que o Papa deu mostras que encarava o ateísmo, ou seja, a negação da existência de Deus, com certa naturalidade, ou, ao menos, longe de uma visão mais condenatória da Igreja em relação aos não crentes. O caminho traçado por Francisco foi bem diferente daquele criado por seu antecessor, o Papa Bento XVI, que chegou a associar os ateus aos nazistas. Numa missa na Escócia, em 2010, ao relembrar a Segunda Guerra Mundial, o então Papa disse que a tirania nazista foi um extremismo ateísta do século XX, ressaltando que a falta de crença em Deus leva, em última instância, a uma visão truncada do homem e da sociedade. Naquele mesmo ano, de 2010, Francisco, ainda como Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, dizia no recém-lançado livro sobre o céu e a terra que ele não perguntava a uma pessoa se ela acreditava ou não em Deus. O importante, dizia, era saber se o seu interlocutor fazia algo pelos demais. Uma ideia que ganharia manchetes pelo mundo anos mais tarde, quando sugeriu em declarações que era melhor uma pessoa ser ateia do que ser uma católica que ia à missa, mas que nutria ódio pelos outros.
a visão distinta de Francisco, que propôs uma igreja mais aberta e em diálogo com vários setores da sociedade, fez o Papa ser visto, ao longo dos anos, positivamente pelos não católicos, segundo as pesquisas feitas principalmente nos Estados Unidos. Na última pesquisa publicada pelo Centro de Pesquisas americana Pew Research Center, que acompanhou ao longo dos anos a popularidade de Francisco nos Estados Unidos, 56% das pessoas sem filiação religiosa tinham uma visão favorável do Papa. Uma aprovação maior, inclusive, do que entre os protestantes, com 51%. Esse grupo inclui ateus, agnósticos, aqueles que acreditam não ser possível determinar a existência ou a inexistência de Deus, e os que não se incluem nesses grupos, mas se consideravam sem fé. Assim que o Papa assumiu o Vaticano em 2013, a visão positiva dessa parcela era apenas 39%. E o máximo de popularidade dele foi em 2017, quando 71% dos sem filiação religiosa responderam que tinham a visão favorável de Francisco. Numa pesquisa global de 2015 do Instituto Gallup International, 51% dos ateus e agnósticos enxergavam o Papa de forma positiva. Então, aqui nós percebemos. E também, aqui no Brasil, de acordo com o IBGE, em 2032, o número de católicos e evangélicos nos países deve inverter. Os fiéis católicos romanos devem cair para 38,6%, enquanto que os protestantes serão 39,8%. E temos também um dado importante, de que, em 2032, 13,1% da população serão sem religião e 8,5% serão das demais religiões, incluindo o espiritismo, que hoje tem 2%, deve crescer bastante, no mínimo dobrar para 4% até 2032. Mas esse fenômeno do sem religião, dos ateus e dos agnósticos já foi diagnosticado por Herculano Pires no livro Agonia das Religiões. Diz ele, no século passado, na década de 70. As religiões são seres sociais que nascem, crescem e morrem. São corporificações dos anseios de transcendência inato no homem. Por que motivo devemos afirmar que as religiões do nosso tempo estão agonizando? O que virá depois delas? Segundo Herculano Pires, o livro que ele escreveu responde a essas indagações através de um estudo do desenvolvimento e da decadência das religiões contemporâneas. Na obra, Herculano Pires demonstra que a decadência das religiões iniciou-se no fim da Idade Média. Com o acompanhar do Renascimento, houve uma explosão cultural e científica iniciada na Europa, e as religiões simplesmente se negaram a acompanhar essa evolução, mantendo-se na insistência de impor a fé cega ao ser humano. Segundo Herculano Pires, as instituições religiosas não conseguem mais acompanhar a nova necessidade do ser contemporâneo, que deseja saber o porquê de todas as coisas, principalmente da sua própria existência e do seu objetivo final, que é a evolução infinita em todos os ângulos científico, filosófico e moral. Então, segundo Herculano Pires, as religiões estão morrendo. Este é um fato marcante em nosso tempo, mais precisamente no século XX, foi século passado. O poder das religiões não é mais religioso,
mas simplesmente econômico, político e social. As igrejas se esvaziam, os seminários se fecham, a vocação sacerdotal desaparece e o clero, de todas elas, recorre ao mundo inteiro e aos mais variados expedientes para manter seus rebanhos, fazendo-lhe concessões perigosas. Mas todos os expedientes mostram-se incapazes de restabelecer o prestígio e o poder religioso, servindo apenas de remendos, de pano novo em roupa velha, segundo uma expressão evangélica. Ainda, segundo Herculano Pires, começam então a aparecer os sucedâneos, milhares de seitas forjadas por videntes e profetas à última hora, na maioria leigos que se apresentam como missionários, taumaturgos populares, místicos improvisados e de olhos mais voltados para os bens terrenos do que para os tesouros dos céus. Então, a concepção nova de Deus, que nasce dos escombros da concepção antropomórfica do passado, é de uma inteligência cósmica que preside a toda a realidade possível. Os cosmonautas soviéticos, depois de umas voltas ao redor da Terra, declararam eufóricos que Deus não existia, pois não tiveram o prazer de encontrá-lo. Isso nos faz lembrar escritos de Allan Kardec, que não foram publicados durante a sua vida, mas que depois fazem parte do livro Obras Póstumas. Lá, Allan Kardec, já preocupado com o desenvolvimento da espiritualidade do homem, ele nos colocava que nós tínhamos 5 alternativas. Primeiro, alternativa materialista. Essa é a alternativa dos ateus. A inteligência do homem é o quê? É simplesmente uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem não era nada antes e também não será nada depois da vida corpórea. Então, o homem sendo apenas matéria, não há nada de real senão para os gozos materiais. As afeições morais não têm futuro. Os laços morais são quebrados após a morte. Então, é importante, tem até uma expressão que sintetiza isso, que é uma expressão latina que diz carpe diem, ou seja, aproveite o dia, porque não sabemos nada do passado e não saberemos nada do futuro após a morte. Esta é a visão materialista. Mas temos também, depois, segundo Allan Kardec, a segunda visão do mundo. É a visão da doutrina panteísta. O princípio inteligente, ou a alma, o nosso eu, é independente da matéria. No nascimento, ele é aurido do todo universal. Se individualiza a cada ser durante a vida e na morte retorna à massa comum como gotas de chuva no oceano. As consequências também desta visão do ser humano é que não existe uma individualidade. E sem a consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As sequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas da doutrina materialista, ou seja, somos o que somos enquanto estamos vivendo no planeta. Depois, retornamos ao todo cósmico e perdemos a nossa consciência, como também não tínhamos antes de nascer. Mas temos uma terceira visão do homem e do mundo, que é a doutrina deísta. O deísmo, ele compreende 2 categorias bem distintas de crentes: os deístas independentes e os deístas providenciais. Os deístas independentes, eles creem em Deus, admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo.
Mas essas leis, uma vez criadas, funcionam sozinhas. O seu autor não se ocupa de mais nada. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que isso as inquiete. Não há providência. Deus não se ocupando conosco, não há agradecer-lhe, nem nada a pedir. Existem a diferença entre os independentes e os deístas providenciais. Os providenciais aceitam que Deus se ocupa com a humanidade, mas nos deixa livres para fazer o que queremos, porque também não há uma grande preocupação quanto ao futuro. Nós temos, em quarto lugar, a doutrina dogmática. A doutrina dogmática, a alma é independente da matéria. É criada no nascimento de cada ser, sobrevive e conserva sua individualidade após a morte. A sua sorte está, desde esse momento, irrevogavelmente fixada. Não existem progressos posteriores, ou seja, nós somos criados por Deus, nascemos e morremos, e aí, de acordo com a nossa vida, nós vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório, que foi uma criação no século IV, V depois de Cristo, porque existiam espíritos que não eram tão bons para ir para o céu, nem tão maus para ir para o inferno. Eu diria uma classe média de espíritos, então, foi criado o purgatório para eles ficarem por ali, e à medida que melhorassem no purgatório, poderiam ir para o céu ou descer para o inferno. Então, mas essa doutrina também não responde algumas perguntas como: de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais de cada um? Uns nascem propensos para o bem, outros nascem propensos para o mal. Por que nascem pessoas mais inteligentes? Por que nascem pessoas mais idiotas? E também outro fato importante: qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Então, a doutrina dogmática não responde a estas perguntas e chegamos finalmente à quinta visão de mundo, visão de universo, que é a visão da doutrina espírita. Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, e as demais obras, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e também a Revista Espírita, que foi editada por Allan Kardec durante 12 anos com fascículos mensais. O princípio inteligente, ou seja, o nosso eu, ele é independente da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo, ou seja, nosso espírito existia antes do nascimento e vai continuar existindo depois da morte. Então, aqui nós temos a imortalidade do espírito. E uma colocação interessante, importante, da doutrina espírita é que todos nós temos o mesmo ponto de partida, ou seja, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e a partir da reencarnação, todos nós vamos evoluindo. Inicialmente, somos espíritos imperfeitos, evoluímos através da reencarnação, nos transformamos em bons espíritos e finalmente chegamos à categoria de espírito puro, que nossos companheiros de outros segmentos religiosos veem como sendo os anjos. Então, aqui nós percebemos que nenhuma criatura é privilegiada. Não. Não há favoritismo. Não.
O que há é o quê? Evolução. As almas progridem, mais ou menos rapidamente, em virtude do seu livre-arbítrio, do seu querer, e a vida espiritual, segundo os espíritos, é a vida normal. É onde nós moramos. E a vida corpórea é simplesmente uma fase temporária na vida do espírito, durante a qual ele se reveste de um envoltório material, o corpo, e se despoja depois da morte. É como uma veste de roupa. E também, de acordo com a visão espírita do universo, o espírito progride nos dois estados, no estado corpóreo e também no estado corporal, espiritual. O corpo é necessário ao espírito até que ele atinja certo grau de perfeição e aí não precisa mais reencarnar, mas continua trabalhando. Porque o estado feliz ou infeliz dos espíritos é inerente ao seu adiantamento moral, ou seja, dependendo da sua evolução, ele é mais ou menos feliz. E a doutrina espírita também esclarece que não existe castigo. Não. A punição é consequência do seu endurecimento no mal. Ou seja, quem quer ser mal, sem problema nenhum, pode ser mal. Só que, mais dia menos dia, vai sofrer as consequências de todo o mal que ele fez. Isso aí está lá no livro O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, sintetizando, é a cada um segundo suas obras. Ou seja, nós somos o reflexo daquilo que não somos no passado. A nossa vida, boa ou má, com mais ou menos dores, foi nós que fizemos as escolhas no passado e hoje nós estamos nos reajustando perante a justiça divina. Então, no Livro dos Espíritos, que é a base filosófica do Espiritismo, na quarta parte, nós temos as esperanças e consolações, ou seja, nos mostra o nosso futuro. E, nesse futuro, nós temos o quê? A justiça das aflições. As dores e os sofrimentos terrenos não são castigos arbitrários, não. Deus não joga dados. Deus não tem filhos prediletos e nem filhos que ele não ama, que ele odeia, não. As nossas dores, as nossas dificuldades são resultado direto das ações nesta vida e nas vidas anteriores. Então, sendo a Terra um planeta que está em evolução, de acordo com os espíritos, seria um mundo de provas e expiações, a vida na Terra é todo o quê? Um campo de provas, que são escolhidas antes da encarnação. Alguns dias atrás eu vi um meme, uma foto na internet de um filho dizendo para o pai e para a mãe que não tinha pedido para nascer naquela família. Como ele estava errado. A nossa vida, a nossa vinda ao planeta, é toda programada pelos espíritos. A família, muitas vezes, a gente implora por nascer naquela família para que possamos corrigir erros do passado e avançar na nossa capacidade de amar. Então, é importante a gente compreender que a visão que a doutrina espírita nos dá da realidade e do futuro é que a verdadeira felicidade ou a infelicidade terrestre depende mais de quê? Da nossa consciência tranquila, do dever cumprido e da elevação moral do que das posses materiais. Só que a gente coloca a felicidade onde ela não está, não é? Ter uma casa, ter um carro, ter um celular, ter isso, ter aquilo outro, enquanto que deveríamos nos preocupar em ser, em desenvolver as nossas qualidades e diminuir os nossos defeitos, só assim chegaremos à tão sonhada felicidade. Mas, por enquanto, o que acontece? Nós ainda vivemos sobre a ilusão
da felicidade material. Porque diariamente nós somos aí bombardeados com compre, 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 compre. Por exemplo, hoje é o Dia das Mães. A todas as mães, um beijo no coração pelo seu dia. E o que nós nos preocupamos em dar para a nossa mãe? Você já parou para pensar? Você pensa que a mãe é a empregada da casa? A gente vê nas lojas eletrodomésticos, algumas vendem perfumes e roupas, mas normalmente é nesse momento que a gente lembra que está faltando alguma coisa na cozinha, não é? E procura recompensar a nossa mãe assim. Nada melhor hoje de ter dado um beijo, um abraço, uma flor, para agradecer por ela ter oportunizado você chegar no planeta, porque ninguém chega no planeta sem ter uma mãe, sem ter um pai. E uma coisa interessante também, que a doutrina espírita, a visão espírita da vida melhora, é o nosso temor da morte. Porque o espiritismo combate o medo da morte ao revelar o quê? A continuidade da vida. A nos revelar como é a vida no mundo espiritual. Olha, se você quiser ter depoimentos de espíritos que já retornaram à pátria espiritual, é só ler a segunda parte do livro Só Inferno, que lá nós temos depoimentos de espíritos bons, de espíritos mais ou menos, de espíritos maus, de assassinos, de espíritos cruéis, de espíritos suicidas. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer que todo dia, hoje mesmo, você construiu uma parte da sua vida futura. E a nossa vida futura não é como muitos pensam que vão ficar lá no céu, contemplando Deus, ou no inferno, queimando no caldeirão de água fervente, de óleo fervente. Não. A nossa existência futura, de acordo com como nos esclarece a doutrina espírita, ela nos dá uma certeza racional e consoladora. Por quê? Cada um de nós vai colher o quê? Aquilo que semeou. Então, na minha visão, e acredito que você também deve ter ficado convencido, que o melhor esclarecimento a respeito do futuro não é dos materialistas, não é dos panteístas, não é dos deístas, mas aquilo que nos é trazido pela doutrina espírita e pelos outros segmentos religiosos que também aceitam a reencarnação, a imortalidade do espírito, a existência de Deus e a evolução como uma lei, como um pilar do universo. E, finalmente, nós chegamos a compreender agora duas coisas. O caminho para a evolução é solidariedade. No mundo espiritual, os espíritos se unem de acordo com seu grau de evolução e se auxiliam mutuamente. E nós, aqui na Terra, temos que aprender a fazer o mesmo também. E, finalmente, chegamos ao objetivo final da evolução. A jornada do espírito tem como objetivo final chegar à perfeição, à felicidade plena, ao estado que nós chamamos de espírito puro. E só alcançamos através das múltiplas existências e do progresso moral e intelectual. Um dia, todos nós seremos anjos. Então, está na hora de fortalecer as nossas asas para podermos voar. Vamos analisar aí os fatos importantes que aconteceram na primeira quinzena do mês de maio. Olhem só, no dia 1º de maio de 1864, a Igreja Católica coloca os livros espíritos no Index Librorum Prohibitorum, ou seja, índice de livros proibidos para os católicos lerem. Forte isso, não é? No dia 5 de maio, está com 98 anos, passando por muitas dificuldades, nasce em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco, fundador da Mansão do Caminho, médium, psicógrafo e tribuno, com muitos livros publicados e obra assistencial também, que é a Mansão do Caminho. Um exemplo
para nós. E ainda falando em Divaldo Pereira Franco, também no dia 5 de maio, mas já em 1964, é publicado o primeiro livro psicografado por Divaldo, que é Mestre de Amor, do Espírito Joana de Anjos, que o acompanha. O que mais que nós temos aqui? Olhem só, data importante. 8 de maio de 1852. É publicado nos Estados Unidos o primeiro jornal espiritualista do mundo, o The Spiritual Telegraph, ou seja, telegrafia espiritual, traduzindo para o português. E vamos agora à nossa indicação de livros. Falávamos no início do livro Agonia das Religiões, de José Herculano Pires, então é nossa recomendação de hoje. Ali, nesse livro, ele esclarece que as religiões são seres sociais que nascem, crescem e morrem, e apresenta aí a visão espírita do que está acontecendo hoje no mundo. Apesar de ter sido publicado na metade do século XX, ainda é extremamente atual. Temos também o livro Espiritismo e Religiões, por uma teologia pluralista. Essa obra faz parte de uma trilogia, justamente com Espiritismo e Budismo, e por um diálogo entre Ocidente e Oriente, e Espiritismo e Globalização, onde o Espiritismo está implantando as bases da civilização do terceiro milênio. Os três livros são uma tese de doutorado, defendida por André Andrade Pereira, na área da ciência da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. E é interessante, porque o Espiritismo não diz que ele é a única religião. Não. O Espiritismo diz que todas as religiões que cumprem a sua finalidade, ou seja, aproximar o homem de Deus, são boas e são importantes. Também recomendamos a leitura do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, que foi o continuador da obra de Allan Kardec. Nesta obra, Leon Denis demonstra a perfeita identidade da doutrina espírita com os preceitos do cristianismo, pregado nos evangelhos. Narra de forma compacta a expansão do cristianismo e os desvios deste no caminho do dogmatismo, das conveniências sacerdotais e dos interesses sectários. Francisco tentou trazer o catolicismo para aquele catolicismo que foi pregado, que foi exemplificado por Francisco de Assis lá na Idade Média, tanto que ele adotou o nome de Francisco porque era um seguidor de Francisco. Amigo e seguidor, estamos chegando ao final do nosso Papo Espírita. Convido todos para fazermos uma oração agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, a Jesus, governador espiritual do planeta, que trabalha incessantemente para que conquistemos a felicidade, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanha, nos auxilia, e agradecer a você por ter estado comigo durante esses minutos. Então, nós fizemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E encerrando, deixo com vocês uma música, que é uma composição feita em parceria com a inteligência artificial, que nos fala sobre o assunto do nosso Papo Espírita. A todos, obrigado e fiquem com a música. As
as crenças estão caindo, seu brilho outrora se vai sumindo, não mais domina o coração, perdendo luz na evolução. Surgiu ciência em revoar, o homem quis tudo explicar, mas persegue sem razão, tornou-se sombra e ilusão. As igrejas tentam resistir, mas não conseguem mais atrair, contra os vãos e concessões, perdendo velhas tradições. Mil seitas brotam a cada dia, com líderes de sabedoria fria, prometem sua ostentação, mas visam mais a possessão. Perderam luz na evolução, perderam luz na evolução, surgiu a ciência em revoar, luz na evolução, surgiu a ciência em revoar, o homem quis tudo explicar, mas fé cega sem razão, tornou-se sombra e ilusão. As igrejas tentam resistir, mas não conseguem mais atrair, com truques vãos e concessões, perdendo velhas tradições. Mil seitas brotam a cada dia, com líderes de sabedoria fria, prometem céu constatação, mas visam mais a possessão. Já não é Deus, um velho rei, é luz que vibra em alma além, cosmos imenso a pulsar, a alma busca o seu lugar, 5 caminhos vem se mostrar, dogmas, matéria reinar, mas só o Espírito pode explicar a razão de viver e de amar. Não há castigo eterno a temer, só aprendizado a florescer. A alma cai, mas pode subir, pois sempre é tempo de evoluir. Na vida, a lei, a comunhão, progresso, luz e redenção. A dor é missão, não punição, e o amor é nossa salvação.